E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto? Será que o Windows, o rei absoluto dos jogos no PC, está com os dias contados? Por anos essa pergunta seria uma piada, mas um aparelhinho portátil pode ter mudado completamente o jogo. Bora entender essa história. Olha, por décadas, jogar no PC era sinônimo de usar o Windows, né? Não tinha muita discussão. Mas de uns tempos pra cá, alguma coisa fundamental mudou e a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente o porquê. Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos relembrar como era o cenário antigo. Depois, vamos conhecer o hardware e o software que viraram a mesa, comparar o desempenho, encarar o grande vilão dessa história e, no final, tentar responder: e agora? Para onde vamos? Para entender o tamanho da revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Jogar no Linux, nossa, era uma coisa de nicho. Era complicado, pouquíssimos jogos funcionavam direito e, vamos ser sinceros, os grandes estúdios não davam a mínima. Só que aí a Valve, a dona da Steam, decidiu fazer uma aposta bem arriscada. Colocar uma grana e um esforço gigantescos no Linux para criar seu próprio ecossistema. E essa aposta criou uma verdadeira onda de inovação. E o grande catalisador de tudo isso foi este carinha aqui, o Steam Deck. Com o lançamento dele, a ideia de jogar no Linux deixou de ser coisa de entusiastas e virou algo popular, acessível para todo mundo. E olha só esse número, que impressionante! O Steam Deck já representa mais de 21,4% de toda a galera que joga usando Linux na Steam. Isso transformou o sistema operacional dele, o SteamOS, numa peça importantíssima nesse tabuleiro. Ok, mas como é que pode um aparelho com Linux rodar milhares e milhares de jogos que foram feitos pensando só no Windows? A resposta para esse milagre está em duas tecnologias-chave. O primeiro pilar dessa história é o Vulkan. Pensa nele como uma via expressa, super moderna, que dá aos jogos um acesso direto e muito rápido à placa de vídeo, sem intermediários. E aqui está a verdadeira mágica, o Proton. Ele funciona basicamente como um tradutor universal simultâneo. Ele pega as instruções de um jogo feito para Windows e, em tempo real, converte tudo para uma linguagem que o Linux consegue entender. É impressionante. Esse esqueminha aqui mostra bem o processo. O jogo de Windows tenta falar com o sistema, o Proton entra no meio, intercepta essa conversa, usa ferramentas como o DXVK para traduzir tudo para Vulkan e pronto. O resultado é que o jogo roda no Linux e muitas vezes ele consegue até aproveitar melhor o hardware do que no sistema original. Tá bom, a tecnologia é incrível, a gente já entendeu. Mas a pergunta de $1 milhão é, e na prática? Essa tradução toda funciona bem? Como é que fica o desempenho se a gente comparar lado a lado com o bom e velho Windows? Então, o que os testes da comunidade mostram é o seguinte: o Windows muitas vezes ainda leva uma pequena vantagem naquele número bruto de FPS, os quadros por segundo. Só que o Linux frequentemente entrega uma experiência mais estável, mais suave. Os tempos de quadros são mais consistentes. E esse comentário de um usuário no Reddit resume perfeitamente o que muita gente sente. Ele diz que a fluidez no Linux é muito melhor, o que, na prática, deixa a jogabilidade mais gostosa, mesmo que o contador de FPS mostre um número parecido. E o mais legal é que o ecossistema está fervilhando. Além do SteamOS, que é o oficial da Valve, já estão surgindo várias alternativas da comunidade, como o Basite, que prometem ainda mais performance e recursos. Isso cria um debate super saudável sobre qual é a melhor forma de se jogar no Linux hoje. Mas se é tudo tão bom assim, se o desempenho é ótimo, por que todo mundo ainda não migrou para o Linux? Bom, é porque existe um chefão final nessa história, uma barreira enorme. E o problema não tem nada a ver com performance ou com bugs. O problema é um tipo muito específico de software de segurança. Estamos falando do tal do anti-cheat de nível kernel. Para tentar combater os trapaceiros, alguns dos maiores jogos online do planeta usam um sistema que se instala no nível mais profundo do sistema operacional, o coração da máquina, com acesso total a tudo. E aí que mora o problema. Esse tipo de software é feito sob medida para o Windows. Quando ele tenta rodar no Linux, simplesmente não funciona. E isso acaba barrando jogos gigantescos, como toda a franquia Call of Duty e vários outros títulos competitivos. Então, vamos voltar para nossa pergunta lá do começo. Afinal, o Pinguim venceu? O Windows já era para o mundo dos games? A realidade é que a resposta não é um simples sim ou não. Para quem joga mais títulos single player de campanha, o Linux hoje é uma alternativa fantástica, às vezes até superior. Mas, para quem vive nos grandes jogos multiplayer competitivos, o Windows continua sendo o rei, justamente por causa do anti-cheat.
Então, o futuro dos jogos no PC parece depender da resposta para essa pergunta. Será que as desenvolvedoras vão se dar o trabalho de adaptar seus anti-cheats para o Linux? Ou o Windows vai manter essa coroa nos jogos competitivos para sempre? E aí, qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Acham que o Linux é o futuro ou que o Windows vai ser sempre o padrão? Queremos muito saber. Deixem as teorias aí nos comentários e, claro, aproveitem para sugerir qual outra tecnologia ou tendência a gente deveria analisar por aqui. E claro, para não perder nenhuma análise como esta, já sabe, né? Se inscreve aí no canal. A gente se vê na próxima.